E eu acabei caindo numa clínica psiquiátrica. Acredito que muitas vão se identificar em relação a isso. E aquele período para mim foi extremamente importante, porque foi um período de um mês, né? Eu achei que eu ia ficar uma semana só, porque eu estava fora da casinha, mas foi um mês. E esse um mês foi muito necessário. E conversando com algumas pessoas, inclusive uma jornalista que estava internada lá, autista, nós estávamos conversando e eu falei que eu sempre quis ajudar alguém. Sempre quis, eu sempre fazia reuniões na minha casa, acolhia pessoas. E eu falei assim, e conversando com ela, ela falou assim: por que você não faz um podcast? Eu falei: você tá doida fazer um podcast? Isso aí é para artista, é para pessoas mais influenciáveis, mais, né? Falei: não, eu já faço umas reuniõezinhas na minha casa. Ela: não, mas você conversa tão bem, você acolhe tão bem, né? Porque eu internei, mas lá eu a mais acolhia, parecia que eu era mais funcionária do que paciente. E então lá eu comecei a conversar com ela e ela falou, e eu comecei a processar isso. Eu falei: eu vou fazer um podcast, vou fazer um podcast. Saí de lá com esse pensamento. E no decorrer dos dias, assim, aquilo foi meio que se apagando. Quando veio o Cher na minha vida, né? Eu já tinha um desejo louco, como assim eu falei no início. Mas, assim, com a imersão foi algo surreal, assim, né? E aí eu comecei a fazer a instrução para ser professora de chair. E eu falei: mano, eu preciso passar isso para alguém, eu preciso passar, preciso ter esse autocuidado, preciso ter esse amor próprio, passar para as mulheres. Elas precisam ver que o poder que elas têm, porque a gente vai mostrar para vocês o poder do chair, que não é só uma dança, é algo surreal realmente. E eu acordei, acredito que foi Deus me abençoando, acordei com esse nome, Podchair. E eu falei: e agora? O que eu vou fazer, né, com esse Podchair? Quem vai me auxiliar? Quem vai me ajudar? E eu falei assim: deve ser loucura na minha cabeça, né? E foi quando eu mandei mensagem para as minhas maravilhosas, né, que foi a Cris e uma outra amiga nossa, outra instrutora, que também com certeza estará aqui, que é a Daya Morim. E, e a Cris, óbvio, né? Topou É porque já era 100%. uma coisa, né, que eu já pensava, porque eu sempre gostei também de ajudar, né? Como eu te falei numa outra conversa que a gente teve, eu me sinto muito bem ajudando, isso me faz bem. Só que eu demorei um tempo para entender que para ajudar, você precisa se ajudar, você precisa se entender, que senão a gente não consegue passar para frente, né? Então, quando você me falou, já era uma coisa que eu queria fazer. Inclusive, eu tinha até um canal no YouTube que eu falava de outras coisas. E aí, quando você me falou, eu falei: nossa, então essa vontade, essa sintonia, né? Foi muito legal, porque a gente sincronizou a minha vontade com a sua e falar de uma coisa que transformou as nossas vidas, né? E principalmente essa questão do acolhimento. Acho que isso é uma coisa que nós, mulheres, temos muita dificuldade ainda de nos sentir acolhida. Então, como a gente se sentiu muito pela modalidade e como ela foi mostrada pra gente, e como a gente passa ela também, eu acho que a gente devia falar mais, né, sobre isso, sobre o acolhimento, sobre